Um pedreiro humilde, uma namorada ambiciosa. Bastou um jantar, uma pergunta, um olhar torto. Ela o humilhou, desprezou. Fez questão de mostrar que tinha vergonha dele, mas o que ela não sabia é que ele não precisava de status, porque o que ele construiu valia mais do que qualquer sobrenome daquela mesa. Fica até o final, porque a lição que ela aprendeu, você vai levar para a vida. Caio chegava sempre do mesmo jeito, com o rosto marcado pelo sol, o uniforme suado e um sorriso sincero, como quem sabia o valor do próprio esforço. Vanessa, por outro lado, vivia em outro mundo. Um mundo de aparências, festas elegantes e gente que não sabia a diferença entre humildade e pobreza. Eles se conheceram por acaso, quando ela precisou reformar o quartinho dos fundos da casa. Caio apareceu como indicação de um mestre de obras. Simples, educado, direto. Ela, de início, mal quis olhar nos olhos dele. Mas ao longo dos dias, se surpreendeu com a gentileza, o cuidado e a inteligência nas conversas. Quando percebeu, estava envolvida. O problema é que Vanessa gostava de Caio, mas tinha vergonha de assumir. Sempre que falava dele para as amigas, inventava histórias. Dizia que ele era autônomo da área de engenharia. Trabalha com obra, mas não como pedreiro, enfatizava. Nunca o apresentou a ninguém da família. Preferia manter Caio fora do seu círculo. No fundo, tinha medo do julgamento. Mas isso mudou quando sua mãe decidiu fazer uma reforma grande em um antigo prédio herdado da família. O lugar precisava de uma construtora confiável. E, num momento de impulso e culpa, Vanessa sugeriu que Caio fizesse um orçamento. Mas ele é confiável? Perguntou a mãe, desconfiada. Vanessa hesitou. É sim, pode confiar. Ele tem boas referências. Caio, sempre discreto, foi pessoalmente até o escritório da família. Fez o levantamento técnico, conversou com os engenheiros e entregou a proposta completa com detalhes minuciosos. Impressionou. E o contrato foi fechado com a empresa responsável pela qual ele trabalhava como sócio oculto. Vanessa, mais uma vez, fingiu não saber de nada. Alguns dias depois, veio o convite para um jantar de boas-vindas, organizado pelos pais dela. Seria a primeira vez que Caio estaria diante de toda a família. Vai ser só um jantar, ela disse. Mas, por favor, vai com uma roupa mais arrumada e não fala muito sobre obra, tá bom? Caio a olhou nos olhos, silencioso. Sabia exatamente o que aquilo significava, mas engoliu o orgulho e apenas respondeu: tudo bem. Na noite do jantar, Caio chegou pontual. Camisa limpa, calça escura, cabelo ajeitado, fez tudo o que podia para estar à altura, não dos convidados, mas dela. Na sala, as risadas cessaram assim que ele entrou. A mãe de Vanessa o cumprimentou com polidez. O pai apenas com um aceno. Os amigos, vestidos de grife, olharam com certo desdém. A mesa foi posta com requinte. O assunto girava em torno de viagens, investimentos e pós-graduação fora do país. Até que veio a pergunta: e você, Caio, trabalha com o quê mesmo? O silêncio pareceu durar uma eternidade. Caio sorriu, sereno. Sou pedreiro. Alguns engasgaram na bebida. Outros desviaram o olhar. Vanessa ficou vermelha. E antes que alguém dissesse algo, soltou. Quer dizer, ele é mais tipo um pedreiro de confiança, sabe? Faz uns bicos. Mas não é só isso. Ele está tentando crescer. A frase caiu como pedra. Caio olhou para ela. Lento, firme, mas não disse nada. A sobremesa chegou e ninguém tocou no assunto. Quando se despediram, ele apenas apertou a mão do pai dela, agradeceu a todos e saiu. Vanessa foi atrás, incomodada com o silêncio dele. Você ficou chateado por causa daquilo? Eu só não queria que eles te julgassem, Caio. Ele respirou fundo. Acho que o maior julgamento não veio deles. Veio de você. E agora eu entendi tudo. Ela tentou dizer algo,
Mas ele já tinha virado as costas, e pela primeira vez, Vanessa sentiu que tinha perdido algo que o dinheiro não comprava. Na manhã seguinte, Vanessa tentou agir como se nada tivesse acontecido. Mandou uma mensagem leve, perguntando se Caio tinha dormido bem. Ele respondeu horas depois com um simples "Sim, obrigado pelo convite. Nada mais." Aquela resposta seca martelou a cabeça dela o dia inteiro. Mas Vanessa, orgulhosa, empurrou o desconforto para debaixo do tapete. Preferiu acreditar que era só um exagero, uma fase, e que dali para frente tudo voltaria ao normal. Não voltou. Os dias se arrastaram e Caio se afastou. Nada de mensagens nem visitas. Na obra do prédio, ele continuava presente, mas sempre mantendo distância. Profissional. Frio. Como se algo dentro dele tivesse se rompido. Vanessa começou a se sentir vazia. Não era só a ausência dele. Era o silêncio que doía. O silêncio de quem foi ferido por dentro. Foi então que ela resolveu desabafar com uma amiga próxima, Clara. Mas ao invés de consolo, ouviu o que mais temia. Vanessa, aquela noite você o envergonhou. Você podia ter segurado a mão dele, ter bancado, mas preferiu se explicar para os outros. Vanessa tentou se defender. Eu só quis evitar o preconceito da minha família. Eles são complicados. Clara não deixou passar. Mas você teve vergonha dele. E isso, amiga, machuca mais do que qualquer preconceito. Na semana seguinte, Caio foi convidado para uma reunião técnica com os donos do prédio, os pais de Vanessa. Era uma apresentação sobre o progresso da obra, com representantes da prefeitura e investidores do projeto. Vanessa não estava presente, estava trabalhando. Mas seu pai saiu da reunião impressionado. Esse Caio é diferente, fala com firmeza, é calmo, mas sabe tudo. Acho que a empresa dele vai longe. Vanessa franziu a testa. Empresa dele? Sim, o é. Ele é sócio da construtora. Não sabia? Ela engoliu seco. Não, ele nunca disse nada. Na noite seguinte, uma nova confraternização aconteceu na casa da família. Uma celebração informal pelos avanços rápidos da obra. Dessa vez, Vanessa estava lá. E para sua surpresa, Caio também apareceu. Vestia jeans escuros, camisa social e blazer simples. Sem exagero, mas com presença. Conversava com alguns investidores no canto da sala. Ria baixo, com elegância. Nada lembrava o homem que entrou tímido no jantar anterior. Vanessa, ao vê-lo, hesitou. Foi até ele com um sorriso inseguro. Caio, que bom que veio. Ele a cumprimentou com educação, mas sem aproximação. Boa noite, Vanessa. Logo depois, um dos amigos do pai dela, um senhor de fala direta, puxou conversa. Esse rapaz é o pedreiro da obra, não é? Antes que Caio pudesse responder, Vanessa se apressou. Não. Ele só ajuda em algumas partes. Um tipo de consultor técnico. Caio virou o rosto lentamente para ela. Eu sou pedreiro, sim. O homem riu. Mas dizem que é sócio da construtora. Caio assentiu. Sou. Comecei como ajudante, estudei engenharia à noite, me formei e hoje sou um dos sócios. Mas nunca deixei a obra. É lá que a gente conhece quem é de verdade. Vanessa congelou. Todos ao redor se calaram. O pai dela ergueu as sobrancelhas, curioso. Você é engenheiro? E nunca contou isso, Vanessa? Ela engoliu em seco. Ele nunca falou. Caio completou, olhando nos olhos dela. Algumas coisas a gente não precisa dizer. Basta observar como a outra pessoa nos trata quando acha que somos pequenos. O silêncio foi absoluto. Vanessa sentiu o rosto queimar. Não de vergonha por ele, mas por si mesma. Ali, diante de todos, ela foi desmascarada. Não por ele, mas pela própria atitude. Caio se despediu com calma, apertou a mão do pai dela, agradeceu a todos, como sempre fazia, e saiu. Vanessa ficou imóvel.
Pela primeira vez, ninguém tentou defendê-la, porque ali, naquele salão, ficou claro quem realmente era grande, mesmo vestindo calça jeans. Os dias seguintes foram um vazio. Vanessa não recebia mais mensagens, nem chamadas. O nome de Caio sumiu das notificações do celular e cada ausência fazia mais barulho do que qualquer briga. Ela tentava ocupar a cabeça. Aulas de inglês, academia, reuniões sociais, mas nada preenchia o desconforto. O problema é que não era só saudade, era arrependimento. Era a vergonha que começava a nascer, não por ele, mas por ela mesma. Enquanto isso, as obras do prédio da família avançavam a passos largos. A construtora contratada havia assumido tudo com eficiência impressionante. Arquitetos, engenheiros, operários, tudo funcionava como um relógio. Vanessa passava pelo local quase todos os dias. Fingia que era coincidência, mas sempre procurava por ele. Às vezes via de longe. Caio, com capacete branco, acompanhando os engenheiros no topo do prédio. Não era mais o homem do jantar. Era alguém que tinha voltado ao seu lugar de origem, de onde talvez nunca tivesse saído. Ela hesitava em se aproximar, queria ir até ele, pedir desculpas, explicar. Mas que palavras poderiam consertar o que foi dito diante de todos? Um dia, ao visitar o escritório da construtora para resolver um detalhe técnico da fachada, Vanessa viu na recepção um quadro na parede com os nomes dos fundadores da empresa. B e C Engenharia, fundada por Bruno Batista, in memoriam, Caio Batista. Ela congelou. Seu coração acelerou. O recepcionista educado comentou: "Seu Caio é um dos fundadores, engenheiro de formação. Começou a empresa com o irmão mais velho. Infelizmente, o irmão faleceu e ele tocou tudo sozinho. Hoje, comanda tudo com humildade. Um gênio." Vanessa saiu dali sem conseguir dizer uma palavra. Entrou no carro tremendo. As memórias voltaram como estilhaços. A forma como ele sempre evitava falar de status, como se vestia simples, mesmo sendo sócio, o jeito como tratava cada trabalhador da obra pelo nome. Ela, que passou tanto tempo tentando moldá-lo a um padrão, nunca enxergou quem ele era de verdade. Naquela noite, chorou como há muito tempo não chorava. Não de saudade, mas de vergonha. No dia seguinte, decidiu procurá-lo, sem maquiagem, sem desculpas prontas. Vestiu-se com simplicidade e dirigiu até a sede da construtora. Caio a recebeu com educação. Estava terminando uma reunião e pediu que ela aguardasse na sala ao lado. Vanessa ficou ali sentada, nervosa. O silêncio da sala era ensurdecedor. Quando ele entrou, não demonstrou surpresa. "Caio, eu precisava falar com você." Ele assentiu. "Pode falar." Ela respirou fundo. "Eu fui arrogante, fui mesquinha. Eu te humilhei naquela noite. Quis parecer superior, mas só mostrei o quanto sou pequena." Ele ficou em silêncio. Ela continuou. "Você não me contou quem era. Não falou da empresa, do seu cargo." Caio respondeu com calma. "Eu não escondi quem eu era. Você que decidiu não ver." Ela abaixou a cabeça. Ele continuou. "Eu sou pedreiro, sim, e com muito orgulho. Foi como comecei, e é onde volto sempre que preciso lembrar de onde vim. Mas também sou engenheiro, sócio dessa empresa, e isso não muda quem eu sou, mas revelou quem você é." Vanessa começou a chorar. "Me desculpa, por favor." Caio olhou nos olhos dela. Havia firmeza, mas também dor. "Eu não guardo mágoa, mas aprendi a reconhecer quem quer caminhar ao meu lado e quem só quer tirar proveito do caminho." Ela tentou se aproximar, tocá-lo, mas ele recuou levemente. "Você teve vergonha de mim, Vanessa, e quem tem vergonha de alguém não merece fazer parte do que essa pessoa construiu." Ela ficou ali, parada, como se tivesse sido arrancada de dentro da própria bolha. Ele se levantou, abriu a porta da sala com gentileza. "Cuida de você, de verdade." E ela saiu.
com os olhos marejados e o coração pesado como concreto. Alguns dias depois, uma cerimônia de inauguração foi marcada no prédio reformado. Familiares, investidores, imprensa local. Vanessa foi com os pais. Sabia que Caio estaria lá. Ele subiu ao palco com o capacete nas mãos, disse algumas palavras sobre a obra, os desafios, a superação, e no final olhou para a plateia e disse algo que fez todos silenciarem. Nem todo alicerce é visível. Às vezes, quem mais sustenta uma estrutura é quem ninguém enxerga. E na vida é assim também. Tem gente que vale pelo que constrói. E tem gente que desaba quando a aparência cai. Os olhos de Vanessa encheram d'água. Ela entendeu. Não era só sobre obra. Era sobre ela. E naquele silêncio, o coração dela falou o que a boca nunca teve coragem de dizer. O sol descia devagar, tingindo o céu com tons de laranja. Vanessa subiu os degraus do prédio recém-reformado com passos lentos. Era a primeira vez que ela voltava ali sozinha. Cada andar carregava uma memória. Cada piso ecoava palavras que ela gostaria de apagar. Mas agora era tarde. No topo, encontrou Caio olhando a cidade. Estava de costas, com as mãos apoiadas na mureta de segurança. O vento bagunçava levemente o cabelo dele. Ela parou em silêncio. Ele não se virou. Eu sei que devia ter ido embora faz tempo, ela disse. Mas eu precisava vir aqui, não para você, mas por mim. Caio permaneceu quieto. Vanessa respirou fundo. Eu sei que você já me perdoou. Sei que não está aqui remoendo o que aconteceu, mas eu tô. Eu me lembro de cada palavra, cada gesto, e hoje eu daria tudo para ter te defendido, ao invés de ter feito o que fiz. Ele soltou o ar devagar. Depois falou, ainda sem olhar para ela. Naquele jantar, quando você disse que eu fazia bicos, eu entendi que você nunca esteve comigo de verdade. Você estava com a ideia de quem eu poderia me tornar. Ela se aproximou, sentindo o peso daquelas palavras. Eu fui criada num mundo onde aparência vale mais do que caráter. Onde se você não tem título, não tem valor. Mas você me mostrou que a grandeza não está na fachada. Dessa vez, ele virou. E mesmo assim, você preferiu a fachada. Vanessa abaixou a cabeça. Você me ensinou o que ninguém nunca teve coragem de dizer, que o mundo respeita quem tem postura, não quem tem posse. Caio caminhou até o canto da laje, onde havia uma placa temporária com o nome da construtora. Eu construí isso aqui com as próprias mãos, mas o que mais me custou não foi o prédio, foi entender que tem gente que só valoriza o que brilha. Ela se aproximou da placa. Você sempre brilhou. Eu é que estava cega demais para enxergar. Caio a encarou. Não havia mais raiva, só verdade. Você sabe qual foi o pior momento para mim? Qual? Não foi a frase que você disse. Foi o seu olhar. Foi ali que eu vi que você sentia vergonha de mim. Ela tentou segurar o choro. Eu senti vergonha do meu medo, de perder você e não saber como te encaixar na minha realidade, quando, na verdade, era eu quem não cabia na sua. Ele caminhou lentamente, pegou um pano e limpou a poeira da mureta. Eu nunca precisei que você me defendesse. Eu só queria que tivesse orgulho de mim. Ela se aproximou devagar. Hoje eu tenho. Ele levantou os olhos. Mas agora não faz mais diferença. Vanessa engoliu em seco. Você conheceu alguém? Ele sorriu sem responder. Eu entendo. Ela ficou parada ali, vendo tudo o que poderia ter sido escorrer pelas mãos. Antes de descer, Vanessa respirou fundo. Posso te pedir uma coisa? Pode. Diz aquela frase que você falou na inauguração, sobre alicerce. Caio a olhou com um olhar firme, mas sereno. Nem todo alicerce é visível. Às vezes, quem mais sustenta uma estrutura é quem ninguém enxerga. Ela sorriu com os olhos marejados. Você foi meu alicerce, e eu nunca percebi. Ele assentiu.
sem dizer mais nada. Enquanto ela se afastava, ele voltou o olhar para a cidade. Lá embaixo tudo seguia normal, mas ali em cima, 2 vidas tinham sido marcadas por uma verdade que nem todo mundo tem coragem de ouvir. O tempo passou, o prédio ficou pronto, e junto com a última parede pintada, ficou também uma marca, invisível mas profunda, no coração de Vanessa. Ela nunca mais viu Caio da mesma forma, nem o mundo. A ferida da vergonha que causou nele não cicatrizou com um pedido de desculpas. Cicatrizou com silêncio, com maturidade e com a ausência. Vanessa voltou a trabalhar no escritório da família, mas agora ouvia mais do que falava, observava mais do que julgava. Certa manhã, ao passar pela portaria do prédio que ele construiu, ela parou para conversar com um senhor que cuidava da manutenção. Ele contou que Caio, mesmo agora cuidando de projetos maiores, passava por lá com frequência. Às vezes ele chega bem cedo, fica uns minutos olhando o prédio de longe, depois vai embora. Vanessa sorriu com melancolia. Era típico dele. Na semana seguinte, ela recebeu um envelope no escritório, sem remetente. Dentro, um bilhete simples, com uma caligrafia conhecida. Nem todo mundo que te estende a mão quer te puxar para cima. Às vezes, só quer caminhar ao seu lado, mas quando você solta essa mão, nem sempre ela volta. Ela fechou os olhos, respirou fundo. Sabia que era dele e sabia que era um ponto final. Naquele sábado à noite, Vanessa escreveu um texto, não para ele, mas para si mesma. Publicou em suas redes sociais com uma imagem do prédio ao entardecer. Um dia, eu tive vergonha de alguém que era muito maior do que eu imaginava. Tentei esconder, justificar, disfarçar, mas não percebi que quem se envergonha de alguém simples revela, na verdade, a própria pequenez. O post teve centenas de comentários. Muitos elogiaram a coragem, outros compartilharam histórias parecidas. Mas ela não respondia a ninguém, porque ali, mais do que buscar perdão, ela estava finalmente aprendendo. Meses se passaram. Caio prosperou. Novas obras, novos contratos, um novo momento. Vanessa soube por amigos em comum que ele estava bem, feliz, discreto como sempre. Ela não tentou mais se reaproximar, nem mandou mensagens. Às vezes, o maior gesto de respeito é aceitar que se perdeu alguém por merecimento. Num domingo qualquer, ao caminhar por um bairro antigo da cidade, ela viu um grupo de pedreiros trabalhando. Um deles tirou o capacete e sorriu para um garoto que observava curioso do outro lado da calçada. O menino perguntou: "É difícil fazer prédio, moço?" E o homem respondeu com simplicidade: "É difícil, mas o segredo é fazer com amor e nunca esquecer de onde a gente veio." Vanessa sorriu discretamente. Ali, naquele momento singelo, estava o eco da voz de Caio. Ela seguiu seu caminho de cabeça erguida. Carregava consigo algo que dinheiro nenhum comprava. A lição que doeu, mas transformou. Porque no fim, a vida sempre mostra: quem tem vergonha de você não merece caminhar ao seu lado. Porque o valor de uma pessoa nunca esteve no cargo, sempre esteve no caráter. Essa foi a verdade que ficou, a que nunca mais sairia dela. A vida seguiu, mas ela jamais esqueceria. Se essa história tocou você de alguma forma, deixa seu like e comenta aqui embaixo. Você já viveu algo parecido? Ou conhece alguém que foi humilhado e depois surpreendeu a todos? Conta pra mim de qual cidade você está assistindo esse vídeo e aproveita para se inscrever no canal e ativar o sininho. Aqui você vai encontrar histórias que emocionam, que fazem refletir e que mostram que, no fim das contas, o que vale mesmo é o respeito. Obrigado por assistir até o fim. E até a próxima história.